Tarde desta quarta-feira, na Prefeitura Municipal de Limeira, e foram anunciadas novas medidas e também estratégias que serão adotadas para o combate do coronavírus na cidade. E quem fala mais sobre esse assunto é o prefeito Mário Botion. Olha, mais uma vez nós trouxemos algumas informações importantes, ratificar a nossa preocupação com as medidas que nós estamos tomando. Nos reunimos com vários setores ontem e hoje para entender, para ouvir e para recomendar nos casos cabíveis e para determinar nos outros, mas o que muda é a preocupação. Cada dia que passa, a nossa preocupação aumenta e a gente pede que os munícipes também se preocupem para evitando aglomerações, fazendo a higienização com a lavagem das mãos, principalmente com água e sabão, que é a coisa mais tranquila. O vírus, ele não suporta o sabão, assim como não suporta o álcool. As determinações que nós fizemos, algumas foram de ordens internas, como, por exemplo, o afastamento das pessoas com mais de 60 anos, que é o grupo de risco, funcionários públicos, né? Afastamento ou trabalhando à distância, mas aquelas pessoas que têm algum tipo de comorbidade que seja comprovada, assim como as gestantes, assim como também o afastamento das mães que têm seus filhos até 5 anos na creche, para que elas possam cuidar das crianças, entre outras recomendações que foram estabelecidas neste decreto que vai ser publicado em breve. Esse afastamento, ele é remunerado e os funcionários trabalham em casa ou não? A princípio, sim. Acho que essa é a colaboração e a contribuição que todos nós precisamos dar. É um momento diferente, um momento atípico que precisa de soluções atípicas, né, não convencionais. É um caso excepcional. As mães serão afastadas, terão o direito de se afastar para cuidar dos seus filhos, porque nós fechamos a creche para diminuir o fluxo de pessoas, diminuir as crianças na creche, nas escolas, mas também diminuir o fluxo. A pessoa que é o transportador, é a pessoa que trabalha com o transportador, é o pai que leva, tudo isso dentro desse contexto. Por isso, precisamos abrir mão nesse sentido e que elas vão receber a remuneração normalmente, assim como as pessoas com mais de 60 anos. No caso do shopping centers, foi uma decisão da própria associação, uma recomendação da Associação de Shoppings, a Associação Brasileira de Shopping Centers, de fazer uma restrição no horário, mas muito mais para acomodar a questão de custo operacional dos lojistas e dos shoppings, até porque o fluxo de pessoas já diminuiu nesse último final de semana de maneira significativa. O comércio local, o comércio de rua, chamado comércio de rua, eles também vão fazer alguns ajustes na medida do possível para adequar também os seus custos operacionais, mas nesse momento, à exceção daqueles que resolverem fechar por conta própria, isso não há nenhum problema, mas nesse momento continua funcionando com as restrições e com as recomendações que nós fizemos. E digo sempre que esse é o cenário do momento. Se amanhã as coisas avançarem e progredirem por uma necessidade diferente, nós tomaremos as providências aí não como recomendação, mas sim como determinação. Assim como o transporte público também, as áreas comerciais, os shopping centers, os restaurantes, os bares, usar naquilo que é estritamente necessário. O transporte coletivo não é diferente. Nós determinamos à empresa algumas ações, que é a limpeza frequente, ou uma limpeza a mais do que era feito de higienização, a próprio desligamento e fazer a ventilação, trocar o ar dos ônibus aos pontos finais, tudo isso pensando, né, no ambiente. Mas temos também os dados já que diminuiu bastante, de maneira significativa, eu diria, a utilização do transporte coletivo pela conscientização que as pessoas estão tendo. Então, inclusive, nós vamos ter que fazer talvez algumas adequações, né, nas próprias linhas, enfim, para fazer frente a esse novo momento e também minimizar a questão dos custos operacionais da empresa, como também o comércio deve fazê-lo. As aulas estão suspensas, porém as escolas permanecerão abertas em caráter de rodízio para continuar dando as informações que são necessárias e manter os prédios públicos também em atividade, evitando ações de vandalismo que, infelizmente, nós temos tido muitas nos últimos tempos. Todas as ações que nós estamos tomando, todas elas, nós aqui em Limeira e o resto do país, o resto do mundo, é no sentido de preservar a vida. É para preservar a vida. Agora, quando a gente determina ou recomenda e as pessoas, quer dizer, quem deixou de ir na escola, em vez de ficar em casa, vai para a praia,
não está ajudando, muito pelo contrário, está indo contra aquilo que é necessário. Então, a recomendação é que fique em casa. Existe sim um período de quarentena, no bom sentido, talvez seja mais do que 40 dias. Nós estamos estimando que esse processo vai durar de 3 meses, 4, 5 meses, nós não sabemos ao certo, mas que as pessoas deixem de circular, mas fiquem restritas às suas residências. E principalmente nesse momento, as pessoas com mais de 60 anos, que é o grupo de risco que nós devemos preservar no primeiro momento, porque eles serão os primeiros e mais afetados. Hoje, quarta-feira, na cidade de Limeira, quais os dados que nós temos? Hoje, na cidade de Limeira, tivemos até aqui 17 casos suspeitos. Desses 17, 5 foram negativados e hoje nós temos 12 aguardando a confirmação ou a negativação desses exames no Adolfo Lutz. Nesse momento, não temos informação de nenhum paciente suspeito internado. Todos eles estão com recomendação de isolamento no seu domicílio. As informações que nós temos acompanhadas pela vigilância que estão evoluindo bem, todos eles são na faixa abaixo de 60 anos, de maneira que esperamos até daqui mais ou menos 5 dias, 6 dias, que essa situação se esclareça mais. Deixar claro que a nossa expectativa é que em algum momento nós teremos algum caso confirmado, mas nós queremos andar na frente do vírus, ou seja, estamos tomando todas as medidas hoje como se tivéssemos casos aqui na cidade. Todos os quadros gripais de característica respiratória, como é o corona, ele manifesta alguns sintomas clássicos. O primeiro é febre. Febre é o resultado de uma reação imunológica do organismo a um agente agressor, que pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser um outro micro-organismo qualquer. No caso do vírus, a febre é um sintoma presente em muitos dos casos. Medicina não tem nunca ou sempre. Nós podemos encontrar pacientes, inclusive, que cheguem com os outros sintomas e não tenham uma febre alta, como é o comum nesses casos. O segundo são manifestações respiratórias, coriza, secreção nasal, tosse, eventualmente com expectoração ou sem expectoração. Todos esses sintomas são semelhantes aos sintomas da gripe. Até aqui, nós tínhamos um outro fator, que era se esse paciente veio de fora do Brasil ou se teve contato com alguém que veio de fora do Brasil. Hoje nós já temos o vírus circulando em São Paulo. São Paulo, nesse momento, é a nossa Itália. Ou seja, tem as pessoas que vão para lá, as pessoas que vêm de lá para cá. Então, em algum momento, esses vírus vão chegar. Mas deixando bem claro, os sintomas são semelhantes. A única forma que a gente tem de confirmar se é um vírus sincicial, um arbovírus ou um corona é através da coleta dos exames. Porém, a única iniciativa que poderia trazer uma preocupação maior é se esse paciente tiver um quadro de dificuldade respiratória forte, ou se tiver uma dispneia, dificuldade para respirar. Aí, nesse momento, o paciente precisa do atendimento hospitalar. Até então, ou ele liga para a secretaria nos telefones que vão ser informados pela mídia, para que a gente possa fazer uma regulação desse caso e, eventualmente, mandar um comando até a casa da pessoa para fazer essa avaliação, especialmente no caso dos idosos, que têm mais dificuldade de locomoção e a gente está trabalhando para que eles permaneçam em casa, ou recomendar aqueles caminhem até aquelas UBS que vão estar destinadas prioritariamente para receber os coronas. A reportagem é de Cauê Pichitelli para o Notícia de Limeira.